A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG1318-37300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, revelação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG1318-37300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários o seu nome e que você é membro da AIG 1318-37300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Deus para o Senhor Deus de formas ainda mais eficientes. Glórias ao nosso Senhor Deus.
pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais e sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E é dessa maneira que o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar início agora às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @G1 318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agora vamos estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora estar fazendo um sorteio de mais uma oração. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 10. Oração de número 10.
fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos dessa sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número para que o Espírito Santo de verdade possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Hoje é o quê? Rebanho de número 14 par e 13 ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado para a meditação do rebanho é o livro de Oséias, 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Capítulo 2 do livro de Oséias. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Vamos à leitura do capítulo 2 do livro de Oséias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2 contém 23 versículos, que diz assim: a infidelidade do povo e a fidelidade do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Versículo 8, 9, 10 e 11. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e retirei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deveriam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui. Rebanho de número 18, par e 17 ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro de 3 João, um capítulo. Livro de 3 João, um capítulo. Livro de 3 João. Livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Gaio, versículos 5, 6, 7 e 8. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto faze mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome que saíram, nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6,
par e de número 5, ímpar. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses. Livro de Colossenses, glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Contém 25 versículos, que diz assim: a união com Cristo glorificado, versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas de lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serei manifestado com ele em glória. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. E o livro sorteado para a meditação do rebanho é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 17 do livro de 1 Reis. Capítulo 17 contém 24 versículos, que diz assim: Elias e a viúva de Sarepta. Versículo 8, 9, 10 e 11. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que lhe dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão da tua mão. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Filemon, um capítulo. Livro de Filemon, um capítulo. O livro de Filemon contém 25 versículos, que diz assim: ação de graças. Versículo 4, 5, 6 e 7. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38.
E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus e muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas, dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam juntos com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias. A denúncia é a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras, já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos fazer mais uma oração. Está sorteando aqui mais uma oração. E a oração sorteada é a número 4. De número 4. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão, de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo o mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus,
e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Tessalonicense, 3 capítulos. 2 Tessalonicense. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Tessalonicense. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 contém 13 versículos que diz assim: Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apóstolo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmai-vos e exortai-vos, a fim de que ninguém os inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estáis designado para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 37 do livro de Gênesis. Capítulo 37. Capítulo 37 contém 29 versículos, que diz assim: a arca, versículo 1, 2, 3 e 4. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, e de 2 côvados e meio era o seu comprimento, e de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro e a cobriu, por dentro e por fora a cobriu, e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e 1, ímpar. O livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Capítulo 4 do livro de Eclesiastes contém 16 versículos, que diz assim: as tribulações da vida, versículo 1, 2, 3 e 4. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolaste. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, ainda que uns e outros tenham por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios
Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 14 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 14. Contém 40 versículos, que diz assim: o dom da profecia é superior ao de línguas. Versículo 2, 3 e 4. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo contém 18 versículos, que diz assim: a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Versículos 6, 7, 8 e 9. Por esta razão, pois te admoestro que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de vosso Senhor, nem do teu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as suas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre.
independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @NileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção, nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. A primeira, a ofertas. A segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimo. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora eu irei ler para você uma das mais de 100 denúncias. Denúncia de número 77. Muita atenção nessa denúncia de número 77, das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo são 3 seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 38, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem do Século, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E a oração sorteada é a oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Oração de número 8. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos desta sua igreja virtual, @IG1318 37300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos agora dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. No final desta live será o sorteio. Vamos agora dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Mentalize o número de 1 a 20. E o livro sorteado é o livro de
1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 1 Pedro. Capítulo 3 do livro de 1 Pedro contém 22 versículos, que diz assim: a prática do bem, a longanimidade, segundo o exemplo de Cristo. Versículo 13, 14, 15 e 16. Ora, quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, não com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor de vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão de esperança que há em vós. Fazei-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que lhe falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam ao vosso bom procedimento em Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 7 do livro de Amós. Capítulo 7 do livro de Amós contém 17 versículos, que diz assim: a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Isto me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos ao surgir ao rebento da erva seródia, e era a erva seródia depois de findas das seitas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te como substituirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá disso, diz o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Livro sorteado, 2 Crônicas, 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado, capítulo 11 do livro de 2 Crônicas, capítulo 11. Capítulo 11 contém 23 versículos, que diz assim: o Senhor Deus proíbe Roboão peleje contra as 10 tribos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim 180.000 escolhidos destros para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém, veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. Cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Capítulo 11 do livro de Daniel. Capítulo 11 do livro de Daniel contém 45 versículos, que diz assim: os reis do norte e do sul. Versículo 1, 2, 3 e 4. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o medo que me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão. Perdão. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará contra grande domínio e fará-lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem também segundo o poder, nem que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Livro de Zacarias, vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de Zacarias. Capítulo 6 contém 15 versículos, que diz assim: a 8ª visão, os 4 carros. Versículo 1, 2, 3 e 4. Outra vez levantei os olhos e vi, eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que havia comigo: o que é isto, meu Senhor? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Livro sorteado, livro de Hebreus, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação no final desta live. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 13 do livro de Hebreus. Capítulo 13 contém 25 versículos, que diz assim: os deveres sociais, versículo 1, 2, 3 e 4. Seja constante o amor fraternal, não negligencie a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, aconselharam o anjo. Lembrai-vos dos escarnecedores, como os presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmo em pessoas fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque o Senhor Deus julgará os impuros e adúlteros. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Livro de Naum, vamos aqui ao sorteio. Capítulo sorteado 1, que contém 15 versículos, que diz assim: a ira e a misericórdia de Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o eucosista. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, amíngua todos os rios, desfalece Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Vamos a mais um livro a ser sorteado. E o livro a ser sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. Capítulo 19 do livro de 2 Reis. Capítulo 19 contém 37 versículos, que diz assim: Ezequias consulta a Isaías. Perdão.
Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebena, o escrivão, e os anciões do sacerdote, coberto de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não a força para dá-lo à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaquer, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivos, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. E o capítulo sorteado do livro de Abacuque é o capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2 contém 20 versículos, que diz assim: a resposta do Senhor, versículo 1, 2, 3 e 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que o Senhor Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a em tábuas, para que o que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falará. Se tarda, esperam, porque o certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nela, mas o justo viverá pela sua fé. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. E o último livro é o livro de Juízes, 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. Capítulo 16 do livro de Juízes. Capítulo 16 do livro de Juízes contém 31 versículos, que diz assim: Sansão em Gaza. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazistas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram escondida na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levantou-as para cima, até ao cume do monte que olha para Hebrom. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soroqué, a qual se chamava Dalila. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 2. Número 4, 3 João, capítulo 1. Número 8, Colossenses, capítulo 3. Número 1, 1 Reis, capítulo 17. Número 15, Filemon, capítulo 1. Número 20, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3.
Número 5, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 37. Número 18, Eclesiastes, capítulo 4. Número 12, 1 Coríntios, capítulo 14. Número 3, 2 Timóteo, capítulo 1. Número 10, 1 Pedro, capítulo 3. Número 16, Amós, capítulo 7. Número 2, 2 Crônicas, capítulo 11. Número 13, Daniel, capítulo 11. Número 7, Zacarias, capítulo 6. Número 14, Hebreus, capítulo 13. Número 19, Naum, capítulo 1. Número 17, 2 Reis, capítulo 19. Número 11, Abacuque, capítulo 2. E por último, número 6, Juízes, capítulo 16. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. E muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste momento, neste mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muita atenção nos benefícios e a importância em você, seguidor, ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada no @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15, e também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. Assim, orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário de nossas lives, de nossas lives
nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e vocês também, todos vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta e de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Glórias ao nosso Senhor Jesus o Cristo, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor nesta live, a presença do Espírito Santo de verdade nesta live, e agradeço também a presença de cada um de vocês aqui nesta live. Que todos possam ser muitíssimos abençoados. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir essa nossa live, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.